Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 19 do Colégio Naval do ano de 2001. Seja n um número da forma x, y, z, y, x natural escrito na base 10, em que x, y e z são algarismos distintos. Se n1 e n2 são os dois maiores números divisíveis por 3 e 25, obtidos a partir de n pela substituição de x, y e z, então, N1 mais N2 é igual a qual dessas alternativas? Então, o que é que nós queremos? A gente quer dois números, N2 e N1. Tanto N2 quanto N1 eles são escritos nesse formato aqui de cima. E tanto N1 quanto N2 são múltiplos de 3 e de 25 ao mesmo tempo. Para ser múltiplo de 3 e de 25 ao mesmo tempo, isso significa que esses dois números, né, eles devem ser múltiplos de 75, né, porque 3 vezes 25 dá 75. Então, nós queremos múltiplos de 75 que são escritos nessa forma aqui. Só que nós queremos que sejam os maiores números nessas características, né? Vamos supor que o N2 seja o maior desses números e que o N1 seja o segundo maior desses números. Então, antes da gente começar a resolver essa questão, vamos tentar fazer um breve estudo sobre os múltiplos de 75. O primeiro múltiplo de 75, né, depois do zero, é o próprio 75. Depois vem o 150, depois vem o 225, depois vem o 300 e depois vem o 375. Ó. E perceba algo interessante aqui, ó. E quais são os dígitos finais, os dois dígitos finais desses números que são múltiplos de 75? Bom, os dois dígitos finais do 75 é claro que é o próprio 75. Aqui é o 50, aqui é o 25, aqui é o 00. E perceba que aqui volta a repetir o 75 lá do início, né? E daí o próximo aqui que a gente colocar vai ter um final. Os dois dígitos finais vai ser 50 e vai se repetir um ciclo, né? Então, o que acontece? Os múltiplos de 75, eles têm essa característica. Ou eles terminam em 75, ou eles terminam em 50, ou eles terminam em 25, ou eles terminam em 00. Isso não significa que se um número ele termina, por exemplo, em 25, ele vai ser um múltiplo de 75. Não significa que se um número termina em 50, ele vai ser múltiplo de 75. Mas, com certeza, né, se um número ele é múltiplo de 75, ou ele termina em 75, ou ele termina em 50, ou ele termina em 25, ou ele termina em 00. É diferente dos múltiplos de 25. No caso dos múltiplos de 25, você pode até fazer como um exercício. Você pode provar o seguinte, né, que um número ele é múltiplo de 25, se e somente se ele termina em 75, 50, 25 ou 00. Isso é uma caracterização dos múltiplos de 25. Né? Diferente dos múltiplos de 75. Se um número é múltiplo de 75, ele termina em 75, 50, 25 e 00. Mas você não pode garantir a volta disso, né? Se um número termina em 00, você não pode garantir que ele é múltiplo de 75, mas você com certeza garante que ele é múltiplo de 25. Então, olha só, a gente quer que o N2 ele seja o maior número nesse formato aqui, que seja múltiplo de 75. Então, vamos pegar os dois dígitos finais, né, para o N2 como sendo igual a 75, que a gente quer que esse número seja o maior deles, né? Então, vamos pegar aqui o 75. Se a gente pegasse o 50 aqui no final, a gente ia ter que colocar 0,5 aqui na frente, né? Porque o 50 seria o YX. Daí, inverte lá no começo, a gente teria que colocar 0,5. Então, não seria bom isso. Então, vamos pegar aqui, ó, dígitos finais igual a 75, e portanto os dígitos iniciais vão ser igual a 57, inverte, né? E perceba que como esse número daqui ele termina em 75, isso já significa que ele é múltiplo de 25, como eu falei anteriormente. Um número ele é múltiplo de 25, se e somente se ele termina em 75, 50, 25 ou 00. Né? Tente fazer esse exercício, não é tão difícil. E aqui, ó, a gente vai ter que escolher bem esses números, né? Porque a gente quer que esse número ele seja múltiplo de 75. O fato de terminar em 75 aqui não significa que o número é múltiplo de 75.
A gente só precisa garantir agora que esse número daqui é múltiplo de 3, porque de 25 ele já é. Por exemplo, se a gente colocar 8, 8 aqui, né, a gente tem que repetir o z, ó. Se a gente colocar 8, 8 aqui, a soma desses algarismos aqui não é múltiplo de 3. E a gente sabe que um número ele é múltiplo de 3, se e somente se a soma dos algarismos resulta num número que é múltiplo de 3. E perceba que 9, 9 é muito bom, né? Porque, ó, 5 mais 7 dá 12. 7 mais 5 dá 12. 12 mais 12 dá 24. 24 é múltiplo de 3 e 9 mais 9 é múltiplo de 3. Então, esse número daqui, ó, ele é múltiplo de 3 com certeza, porque a soma dos algarismos é múltiplo de 3. E ele é múltiplo de 25 porque ele termina em 75. Então, o N2 com certeza vai ser esse número daqui, ó. Né? A gente poderia colocar outros valores aqui, só que daí não seria o maior para o N2, né? E o N1, o que que a gente faz? A gente escolhe aqui, ó, vamos poder escolher o próprio 57, né? 57, 75 aqui, ó. E aqui a gente coloca 6, 6, porque a soma desses algarismos aqui continua sendo múltiplo de 3, né? Porque isso aqui dá 12 mais 12, ó, mais 12 dá 36. Então isso aqui é múltiplo de 3 e como a gente já sabe, isso aqui é múltiplo de 75. Então, se a gente somar esses dois números, ó, o que que vai acontecer? A gente vai obter 1.156.650. Em outras palavras, perceba que nós não temos um gabarito para este exercício. Ó, não, a gente não encontra nenhuma resposta. Então, provavelmente, essa questão na época ela deveria ter sido anulada. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.